Quero começar o nosso vídeo hoje para falar sobre um empréstimo da diretoria do Goiás envolvendo o nome do goleiro Luiz Felipe para o craque na disputa do Campeonato Goiano. Jogador que tem apenas 21 anos de idade e ainda não estreou pelo Goiás no elenco de cima. Ele que está na equipe esmeraldina desde o Sub-17 lá na temporada de 2018, foi campeão também goiano, Sub-20, com o Goiás na temporada passada. O seu contrato vai até dezembro de 2023 e a tendência é que ele seja repassado ao craque até o final da temporada, já que tem a disputa do Campeonato Goiano no primeiro semestre e o craque por ter chegado nas quartas de finais do Campeonato Goiano do ano passado, justamente sendo eliminado pela equipe esmeraldina, tem direito agora à vaga à quarta divisão no calendário brasileiro. Então o Luiz Felipe aí lutando pela titularidade pela primeira vez, porque não estreando no elenco principal, ele que já teve a primeira chance dele pelo Goiás lá no ano de 2020. Nessa temporada de 2022 atuou 3 vezes no elenco sub-20, antes de completar aí 21 anos, ainda lá no dia 4 de março. Até pegar aqui direitinho para vocês esse seu ano de 2020, quando ele fez a sua primeira partida no elenco principal, ainda na disputa do campeonato estadual, um jogo contra a Aparecidense, uma derrota por 2-0, ele acabou entrando no segundo tempo daquele confronto. Então a única participação do Luiz Felipe no elenco principal do Goiás e tendo essa outra experiência também fora, acho que pode agregar para o jogador. Nessa temporada de 2022 ele ficou ali mais no banco de reservas, muito por conta dele ter feito esse 21 anos, completou o seu aniversário, o que impossibilitou dele participar mais vezes dentro do elenco sub-20. A única partida que ele ficou no banco de reservas, a última, melhor dizendo, em 2022, foi no confronto do time principal contra a Jataiense, uma vitória fora de casa por 3-1, ele participou no banco de reservas naquele confronto e também contra o Grêmio Anápolis, lá na estreia, jogando no Jonas Duarte, o empate por 0-0 no dia 26 de janeiro, o Luiz Felipe também era o goleiro reserva no Goiás. Foi titular na Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde o Goiás acabou sendo eliminado na primeira fase. O Luiz Felipe sofreu apenas 3 gols, O Goiás venceu na estreia o IAP por 2-0, empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto e acabou perdendo o último jogo por 3-2 para o Desportivo Brasil. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Luiz Felipe, natural de Cuiabá, chegou aí no Goiás no ano de 2018 e tendo essa primeira experiência no elenco principal. Vai lembrar que seu contrato tem esse encerramento até dezembro, no finalzinho do ano. Vai depender muito do seu desempenho para a continuidade dele ou não aqui em Goiânia. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o mais novo reforço do Goiás para 2023, que no caso é o do goleiro Ezequiel, 19 anos de idade, ex-Cruzeiro, teve apenas uma oportunidade no elenco de cima e não continuará para o ano que vem. Essa informação confirmada lá pelo Samuel Veloso, que é um dos caras que mais entendem dentro do futebol mineiro, especificamente sobre o Cruzeiro. Ele chega inicialmente para o elenco sub-20 do Goiás, para a disputa principalmente da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas não está descartada essa possibilidade dele ser o quarto goleiro do elenco principal em 2023, basicamente quase garantido, principalmente após essa saída do goleirão, o Luiz Felipe. Essa informação também que foi repassada pelo André Rodrigues, mais ou menos nas últimas semanas, ele já vinha cravando isso, o interesse da diretoria do Goiás em contar com um outro goleiro, já que o Tadeu tem contrato, até dezembro de 2026, o Marcelo Rangel contrato até dezembro de 2023, assim como o goleiro, o Matheus Alves. Então o Goiás buscaria uma quarta opção mais jovem dentro do seu elenco. Eu até imaginei que seria essa continuidade do Luiz Felipe, com esse novo empréstimo dele para o craque, na disputa do Goianão e possivelmente na Série D, a diretoria esmeraldina buscando, agilizando no mercado essa contratação do Ezequiel Alves. Apenas 19 anos de idade, o seu aniversário é no dia 13 de junho, ou seja, pode disputar tranquilamente a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nasceu no ano de 2003, ele que nessa temporada participou apenas uma vez no elenco de cima, contra o Pouso Alegre, um jogo contra a Patrocinense, um jogo do Cruzeiro já na última rodada, da disputa ali do Campeonato Mineiro. Na primeira fase, um elenco todo reserva, ou no caso, o Ezequiel foi titular naquele confronto. O Cruzeiro acabou perdendo por 2-1 contra a Patrocinense fora de casa. Depois disso, fez algumas partidas também na disputa do Campeonato Mineiro Sub-20 contra o Betim, Inter de Minas, Minas Boca e tal, Araguari, Boston, América Mineiro. E seu último jogo no elenco Sub-20, o principal do Cruzeiro, foi contra a Serranense, lá no dia 24 de setembro. Depois disso, ficou mais no banco de reservas. O Cruzeiro que veio a se sagrar campeão, mineiro nessa temporada de 2022, após vencer o América, mas acabou que o Ezequiel foi mais reserva dentro desses compromissos. Quero saber a sua visão aqui embaixo nos comentários, essa mudança do quarto goleiro pelo lado do Goiás, essa contratação do Ezequiel, que possivelmente vai fazer essa disputa da Copa São Paulo
Foi uma indicação também do Mário Henrique, que agora se torna o técnico principal, né, do Sub-20 das categorias de base do Goiás, assumindo o Sub-20 ao invés do Sub-17, e o Mário Henrique, que foi o treinador, né, do Ezequiel, onde no caso o goleiro Sub-20 do Cruzeiro era o principal na disputa da Copa São Paulo. O Mário Henrique fazendo essa indicação. Vale lembrar que o Goiás mudou, né, todos os seus técnicos com a saída do Célio Lúcio na equipe Sub-20. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você é a favor, né, de buscar outros jogadores dentro do mercado, e vale destacar também que mudanças para o elenco Sub-20 na disputa da Copa São Paulo não estão descartadas. Para falar sobre uma entrevista do presidente do Goiás, o Paulo Rogério Pinheiro, à Rádio Band News, especificamente ao André Rodrigues. Muito obrigado aí ao André, que dentro desse bate-papo, né, garantiram algumas questões importantes envolvendo a infraestrutura do Goiás e principalmente no estádio da Serrinha. Quero começar o nosso vídeo hoje falando inicialmente sobre um museu interativo sobre a história do Goiás, integrado também junto à loja oficial do clube, né, dentro do complexo do estádio Ali Pinheiro. Já garantiram também essa construção para a próxima temporada, algo que, segundo o presidente do Goiás, está muito próximo, né, de acontecer. Os mesmos gerenciadores lá do Museu do Futebol, presente no estádio Pacaembu, na capital paulista. Muito legal, eu já fui lá também, no Museu no Pacaembu, legal demais da conta, muito interativo, e não parece uma construção assim também muito cara, né, que vai, por exemplo, ter que tirar uma grana absurda, mais do que 1 milhão, 10, 5, não vai acontecer dessa forma. Acho que poderia agregar bastante até mesmo para um faturamento extra dentro das receitas do Verdão. Esse museu interativo basicamente quase garantido para a temporada de 2023, integrado também junto à loja oficial do Goiás, e também histórias singelas, tanto da Federação Goiana, do Vila Nova, do Atlético, né, mencionando uma coisa aqui, outra ali, mas de fato voltado para a história do maior do Centro-Oeste. Muito bacana esse ponto a respeito do Goiás. Algumas construções extras, no caso os vestiários novos do Goiás no Parque Anhanguera. Até janeiro, tudo que era do profissional ficará para a equipe da base. Então essa infraestrutura também dentro do Parque Anhanguera, investido aí do Goiás. Os vestiários novos do Goiás terão no Parque Anhanguera, e a infraestrutura principal também presente no outro CT destinado às categorias de base. No outro CT do Goiás, o Coimbra Bueno, né, em Aparecida de Goiânia, irá fazer uma escolinha para as categorias de base da equipe feminina, o que é bem importante, né, fazer essa escolinha para a integração de outros jogadores, e uma parceria também junto com o SESC para crianças carentes ali daquela região. E a Aparecidense, ela irá treinar em um CT próprio, então não irá utilizar mais o CT, né, o Coimbra Bueno, para os seus treinamentos visando a Série C e o Campeonato Goiano do ano que vem. E o feminino principal será aí, no caso, no Parque Anhanguera a partir de 2023, deixando, no caso, o feminino. A equipe principal irá apenas no CT do Parque Anhanguera, e as categorias de base da equipe feminina ficando aí no Coimbra Bueno. Uma infraestrutura bacana do Goiás, investindo também nessas questões, né, das categorias de base, da infraestrutura, e também para a Aparecidense deixar, né, de lado ali aquela questão do Coimbra Bueno, porque é um clube que já está caminhando com as próprias pernas, tem essa ligação com a diretoria, mas também essas outras decisões em relação aos vários terrenos que o Goiás tem aí espalhado pela região metropolitana.